Ei, que bom ter você aqui comigo em mais um episódio do Espaço Aberto. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Camboriú. Quais oportunidades essa cidade reserva para você, investidor, comprador, morador, empreendedor que quer investir e saber por que Camboriú vem crescendo tanto e se destacando aqui na nossa Santa Catarina. Então já fica com a gente, curta, compartilhe esse vídeo para saber tudo sobre Camboriú. Bem-vindo ao espaço. E para conversar comigo hoje, para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre a cidade de Camboriú, eu trago uma corretora especialista na cidade, que é a Jéssica Diniz. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Lid. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Deixa eu só arrumar o teu microfone aqui, deixar mais pertinho. Que bom ter tu aqui para conversar com a gente, falar sobre Camboriú. Muito se fala de Itajaí, Balneário, Camboriú, Itapema. Tem gente que acha que Camboriú tá esquecida, eu acho que não. Não tá, não. Camboriú é a bola da vez, né? Isso. A gente já tem ouvido falar bastante nisso e a gente precisa surfar essa onda e todos juntos, né? Porque Camboriú é a joia do momento. Por quê, principalmente, né? Quando você olha geograficamente, Camboriú ele está bem estrategicamente no mapa. Ele é circundado, né? Ele está ao redor das 3 cidades mais importantes aqui da região, que é Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema, que são as 3 cidades com o metro quadrado mais valorizado da nossa região. Então, Camboriú está ali naquele miolo. E a gente sabe que o metro quadrado valorizando, que a procura é grande nessa região. Então, o que está acontecendo? As pessoas têm chegado cada vez mais para procurar residência em Camboriú. Até antigamente, Camboriú era tido como a cidade dormitório. Ainda é, em função da sua, né? Da demanda, da né? demanda. Mas Camboriú está crescendo assim de uma maneira acentuada. Sim. E isso só está cada vez mais brilhando nos imóveis. Camboriú é uma cidade mais antiga que Balneário, Sim. né? Então eu costumo dizer que os grandes empresários da região, assim como estão em Itajaí, também estão em Camboriú. Exatamente. A diferença é que Balneário investiu em turismo, em encantamento, né? Em grandes edifícios. Isso. Bom, Camboriú, o que eu vejo hoje de diferente, né? Tanto Camboriú quanto Itajaí, a gente já percebe que são cidades, principalmente por conta do tamanho, da extensão territorial, né? A gente pega hoje Balneário, Camboriú tem 45 mil quilômetros quadrados. Itapema tem 53, Itajaí tem 290 e Camboriú tem 213. Então, são cidades grandes que comportam e comportaram praticamente os colonizadores. Então, são as pessoas mais nativas que residem nessas cidades, né? Isso. E que são praticamente as pessoas, né? Que construíram a base empresarial aqui da nossa região. Então, muitos empresários de Balneário e Camboriú que de Balneário moram em Camboriú, possuem propriedades lá. Isso. E esse desenvolvimento local acaba sempre, de Balneário, acaba sempre puxando para Camboriú em função dessa situação, né? Sim, porque as grandes empresas, os grandes empresários moram em Camboriú. Então, consequentemente, acabam investindo mais lá. Sim. E hoje, justamente em função do tamanho do porte de Camboriú, a gente percebe assim que Camboriú ela é uma cidade muito de múltiplas possibilidades. Então, que isso já não existe mais em Balneário, por exemplo, ou em Itapema. Então, você quer morar você quer achar um lote num condomínio resort, você tem. Você quer um lote, você quer uma casa de luxo num condomínio de alto padrão, você tem. Você quer um apartamento pequeno, você tem. Você quer um lote num condomínio com aras, tem em Camboriú. Aras, exatamente, né? Área rural. Exatamente. Então, assim, você quer uma casa de rua? Tem. Você quer um apartamento pequeno ou grande? Um sobrado. Tem também. Um sobrado. Então, as né? possibilidades de Camboriú são diversas, né? Comparado às cidades vizinhas. E por não ser as joiazinhas com o metro quadrado mais valorizado, Camboriú se torna essa possibilidade mais acessível, né, financeiramente. Só que tem umas entrelinhas aí, né, porque Camboriú está crescendo tanto e valorizando tanto no aspecto imobiliário
que já está ali equiparando alguns empreendimentos de Itapema, de Porto Belo, de Navegantes. Então, assim, Camboriú está numa crescente, mas a hora é agora. Agora, isso, a hora isso é agora. Daqui mais um pouquinho já perde o time. Isso. E aí ela entra, surfa nessa onda aí gigante das nossas 3 cidades grandes aqui ao redor. É isso que eu digo. Não espera dar o boom. Não, espera. Para quem vai investir, para quem, né, quer comprar o seu imóvel próprio, o momento é agora, né? O momento é agora. E agora até, Lid, alguns bancos, principalmente a Caixa Econômica, eles acabaram de disponibilizar, né, formas facilitadas de acesso ao crédito e, inclusive, aumentar o valor do crédito. Então, assim, eles estão facilitando e acaba que Camboriú vem nessa onda junto. Principalmente pela quantidade de produtos que tem disponível para esse tipo de aquisição, mas também porque é a grande demanda da região, né? Sim. Nós vimos recentemente, saiu uma pesquisa em que Santa Catarina, especialmente o litoral catarinense, ele é o principal destino de imigração do Brasil, né? Antes era São Paulo, agora é o nosso litoral. E quando você pega a nossa região, Camboriú, ele acaba servindo para vários tipos de público. Então, você consegue atingir ali a pessoa de baixa renda, que pega bairros mais periféricos. Você consegue atingir aquele público mais exigente, que quer uma casa, um apartamento de alto padrão. Então, a procura por Camboriú, em função dessas possibilidades, está cada vez mais assertiva e mais crescente. E as construtoras e os grandes empresários estão percebendo isso e entrando nessa marola. Isso. Tem algum bairro que está se destacando mais em Camboriú, assim, ou que é o bairro mais caro? Nós temos 2 bairros principais com relação à valorização e ao valor do metro quadrado, que é o bairro Tabuleiro e o bairro São Francisco de Assis. Os dois, principalmente por conta da aproximação, né, com o balneário e da curta distância até a areia da praia, mas especialmente o bairro São Francisco de Assis. Por quê? Além dele ser um dos mais próximos de balneário, ele pega a finaleira do rio, né? Então, aquela finaleira que sai na Barra Sul. E ali existe um potencial náutico incrível. Tem muitas marinas ali. E, inclusive, muitas construtoras já aderiram os lotes beira-rio para, inclusive, construir empreendimentos com vaga náutica e que vai mudar completamente o padrão, né? O perfil de imóvel do bairro. Sim, sim. E a gente percebe... O bairro, tu sabe que até eu tenho uma história muito próxima com o bairro São Francisco de Assis, porque eu moro lá. E eu comprei meu primeiro imóvel aos 19 anos. Que legal! E foi lá no bairro São Francisco de Assis. Só que não foi de qualquer forma, Lídia. Até sempre conto essa história, porque eu acho que foi aí que eu me descobri sem querer na corretagem, né? Eu venho de família humilde e eu sempre tive na minha cabeça que a pessoa que adquiriu um imóvel, ela tinha liberdade. Não só financeira, mas liberdade de qualidade de vida. Então, eu sempre pensei, cara, a primeira possibilidade que eu tiver, eu vou comprar um imóvel. Só que eu tinha 19 anos, né? Não entendia do mercado imobiliário, mas eu falei, cara, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu fui lá na prefeitura de Camboriú, na época, eu perguntei, eu quero saber o que vai acontecer em Camboriú. Na época, eu não sabia que isso se chama plano diretor, né? Mas aí eu sentei lá e perguntei, eu quero saber o que vai acontecer em Camboriú. Eu quero comprar alguma coisa aqui, eu quero entender. Quais são os planos do futuro? Exatamente. Porque eu quero investir certo. Aí, ó, já era bem empreendedora. E aí, eles foram me falando algumas coisas do bairro. Na época, os lotes ainda eram R$5.000. Um lote no Santa Regina, por exemplo, era preço de banana, né? E aí, eles me falaram, olha, aqui o bairro São Francisco de Assis vai sair uma ponte. Não tinha ainda uma ponte de acesso que ligava o município com os municípios, né? E aí, eu olhei no mapa e tal, eu falei, cara, esse bairro, quando sair essa ponte, ele vai ser o bairro mais próximo de Balneário. E esse bairro vai bombar. E na época não tinha prédio nenhum lá. E foi lá que eu comprei. Comprei meu primeiro apartamento lá. Tenho ele até hoje lá, ele tá alugado. A demanda é alta, então assim, eu sou prova viva do mercado, que a gente põe pra alugar, aluga em 15 dias. Que vale a pena investir. Vale muito a pena. E desde então eu morei lá, comecei a investir lá em outros imóveis, comprei uma casa lá em condomínio também, condomínio fechado que eu gosto. E a gente foi testando e sentindo o mercado, especialmente do São Francisco.
E na prática, eu percebi o quanto aquele mercado tem potencial. Então, assim, hoje, se for falar no aspecto de investimento, nós temos empreendimentos lá que chega a ter uma rentabilidade de 25% ao ano na planta, né? Um apartamento na planta. Mas eu vou dizer um imóvel meu, que recentemente a gente fez uma negociação. Em 4 anos, eu tive 138% de rentabilidade. Em uma transação que eu fiz de um imóvel nosso. Então, assim, é um mercado que está crescendo demais. Não tem erro. Não tem. E aí, o que está acontecendo com isso? Existem algumas construtoras lá que são bem bairristas e isso acaba correspondendo muito comigo, porque eu acabo sendo bem bairrista em Camboriú também. E eles acabam investindo não só nos seus próprios empreendimentos, mas no bairro. No entorno, no urbanismo. Exatamente. Então, assim, a gente tem vários produtos legais saindo lá, não só de empreendimentos, mas espaços gastronômicos, praças, bairros planejados. Então, tudo isso está chamando a atenção dos empresários da região para investir lá. Então, a gente já tem hoje lá um público com um perfil bem de investidor e também das políticas públicas que estão cada vez mais buscando atender o perfil desse público e fazendo melhorias, né? Sim. Então, um bairro assim, ali a gente consegue enxergar bem o processo que a gente chama de gentrificação. Não sei se você já ouviu falar, né? Sim, Na tua área, com certeza. Mas, então, para quem não sabe, o bairro em si era um bairro de muito nativos. E aí, com essas especialidades, né? Com essas especificações de melhorias que foi transformando o mercado imobiliário, começou a mudar o perfil e o aspecto arquitetônico do bairro. Então, hoje é o bairro com o metro quadrado mais valorizado, que tem menos estoque, inclusive, de produtos na planta e que tem uma das maiores demandas, principalmente para locação e para compra e venda. Hoje, se você quer um imóvel lá, bota ele à venda, ele sai muito rápido. Que legal! Em função dessa procura, né? O que eu gosto muito de Camboriú também, a questão que a gente fala muito de imóvel vista-mar, né? Mas Camboriú que tem os imóveis, vamos dizer assim, rurais, né? Que é próxima à natureza, próxima ao verde, à montanha. Não deixa de estar muito perto do mar. Sim. Mas, né? Eu vejo que muita gente valoriza isso. Mais do que... Apesar que meu Deus, eu sou praieira, né? Sou neta de pescador, eu adoro o mar. Só que hoje, a gente morar no mar é ter barulho, né? Às vezes até um pouco menos de segurança, apesar que o nosso estado é bem seguro. Mas é ter mais movimentação, é mais gente, é mais barulho. Então, o pessoal quer sossego, vai para Camboriú, para esses condomínios residenciais, mais próximo à natureza. Exatamente. As pessoas, principalmente depois da pandemia, né? A gente teve um crescimento bem acelerado na busca desses tipos de produto, né? De casas, de sítios. Então, hoje se você quer morar em Camboriú, você tá num sítio a 10 quilômetros da areia da praia, a 2 quilômetros de uma cachoeira, cercado por natureza e por tudo que de bom, né? Isso. Nessa questão dessa vista verde que Camboriú tem a oferecer, né? Então, é muito bom. É um diferencial, né? É um diferencial da nossa e região. o pessoal tem valorizado bastante essa questão de morar em casa. Muito. A casa, ela traz... Eu vendo muito casa em condomínio fechado. E as famílias buscam, né? Justamente para fugir desse fervo, dessa muvuca. Para você poder resgatar aquilo que a gente tinha antigamente. E hoje a gente não tem mais. De criança brincando na rua. Brincando na rua, jogando taco na rua. Lá onde eu moro, por exemplo, às vezes é 8h30 da manhã, vem o vizinho, se o portão tá aberto, amiguinho da minha filha. Aí ele chega, oi tia Jéssica, olha a minha tartaruguinha, sabe? Então, assim, é um aspecto que a gente... que nós vivemos, nós tivemos o prazer de viver, só que os nossos filhos hoje não têm mais. Todo mundo enclausurado em apartamentos. Então, Camboriú ainda tem essa possibilidade, né? De morar bem. De morar bem, com qualidade. Com qualidade. Seja em apartamento ou em condomínio fechado. Mas em condomínio fechado... Especialmente. Especialmente, né? Quando eu era criança, eu lembro que era um sonho de todo mundo, assim, morar em condomínio fechado. Né? A gente admirava aquele amigo que morava em condomínio fechado, porque não era para qualquer um. Era muito difícil e eram pouquíssimos condomínios fechados.
quase não se tinha, eu acho. Né? Eu acho que era 1, 2 aqui em Itajaí. Hoje já não, tá, né? As possibilidades estão muito mais acessíveis, tanto de comprar terreno como de comprar casa. E como a demanda aumentou também, cada hora tem um condomínio novo, né? Exatamente. Eu percebo, assim, que grande parte dos grandes investidores, né, que buscam grandes porções de terra, eles estão buscando justamente para isso, para a construção de bairro planejado ou condomínio fechado. E como Camboriú é uma cidade que foi colonizada, ela não teve tempo de ser planejada, então esses bairros, as pessoas têm sentido essa necessidade de você ter um bairro bem planejado, de ali naquela quantidade X de população ter uma via para comércio específica, de você ter uma praça, de você ter um espaço público que traga essa qualidade de vida para os moradores, né? De ter essa urbanicidade mista, né? Então, eu percebo que grande parte dos investidores tem procurado terras para isso. E o que é legal, né? Então, nós temos acompanhado aí, existe uma projeção muito grande aí para os próximos anos, de curto a médio prazo, de lançamento de vários, inúmeros projetos de condomínio fechado e bairro planejado. Isso. E isso é fantástico para o município, né? E torna mais acessível para o morador, né? Isso. Eu queria que tu contasse um pouquinho ali, tu começou a contar sobre a tua história como corretora, né? Ali, quando tu foi comprar teu apartamento, já era o bichinho da corretagem em ti ali. Pois é, menina. Eu passei muito cedo num concurso público e eu trabalhei lá por quase 15 anos. Eu fui efetiva. Só que eu sempre fui muito voltada para o mercado imobiliário de uma forma natural e sem intenção, né? De trabalhar, de atuar na corretagem. Então, aos 19 anos eu comprei meu primeiro imóvel, dessa forma como eu expliquei, né? Fui na prefeitura, tentei identificar realmente um lugar que seria bom em termos de valorização e de qualidade de vida para investir e tal. Ao longo da minha vida eu sempre fiz transações para amigos. Então, por exemplo, assim, tinha uma amiga que estava na faculdade. Ô fulano, olha esse empreendimento aqui, pede pro seu pai te ajudar a comprar ele na planta, que quando você terminar a faculdade ele já tá para ti, você se muda. Ou então casal de amigos que estavam esperando o bebê e moravam em apartamento. Vocês não queriam casa? Olha essa casa, eles aceitam permuta, né? E assim foi indo. Eu sempre fui fazendo transações sem saber o que estava fazendo. Aí, quando eu me casei, a gente começou a procurar casa para nós, né? Para aumentar a nossa família. Menina, a gente começou a ser atendido. Infelizmente, no nosso mercado, a gente tem cada tipo de profissional. Sim, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, assim, eles acabam difamando e desmotivando os profissionais bons, né? Mas, enfim, a gente foi atendido por cada tipo de profissional que eu fiquei assim... Eu não tenho coragem de dar a minha comissão para uma pessoa... Aquilo que ela fez agora com a gente, sabe? Então eu falei, eu vou fazer o Cresci. Eu sempre fui da área de gestão, eu sou bacharel e mestre em administração. Eu falei, vou tirar o Cresci para pelo menos a gente negociar os nossos imóveis, né? Ter essa liberdade, Ter essa liberdade para eu entender um pouquinho mais. E fiz. Durante a pandemia, sem querer, eu comecei a vender imóvel. As pessoas começaram a me procurar justamente por eu ter um pouco desse conhecimento do mercado, né? Empatia. Também. E aí eu comecei a atender, comecei a vender. E aí eu falei, gente, eu tô gostando disso. E aí eu me identifiquei. Que legal. E depois de quase 15 anos como servidora pública federal, eu pedi exoneração para seguir o que eu sinto como vocação, que é a área da corretagem. Que legal. Então, eu fiz o meu curso em 2019 e desde então eu atuo como corretora, né? E recentemente, né? Recentemente, eu digo há uns 2 anos, de 2 anos para cá, eu foquei bastante em imóvel na planta, para investimento, para rentabilizar e condomínio fechado, que são os 2 tipos de produto que eu gosto muito de vender. Que legal, que legal. E o que eu acho que já dá pra ver assim, né, no brilho do teu olhar e pela tua história, que tu não foi... a corretagem não te chamou só pelo dinheiro. Exatamente. Pelo luxo ou por vender. Não. Né? Porque eu acho que tu permaneceu ali em Camboriú. Exatamente. Em que enquanto às vezes muitos corretores, né, não veem valor por causa do tickets, né? Sim. Vou vender frente marca, 50 milhões, então a comissão vai ser alta. Eu vejo que tem um diferencial ali no teu trabalho por essa questão de
Pô, teu primeiro imóvel foi ali, né? Sim. Quantas outras pessoas também não querem realizar esse sonho, esse desejo? Exatamente. Eu sou muito bairrista ali, né? Como eu falei, em Camboriú. Eu defendo muito a bandeira de Camboriú, porque eu cresci e vi Camboriú crescer. E é sensacional quando você consegue realizar o sonho de uma pessoa comprando um imóvel e em Camboriú. Eu vendo toda a região, mas eu sempre acabo trazendo os prós e os contras de tudo, né? Até posso levantar polêmica? Sim, opa! Eu não defendo Porto Belo. Eu, por exemplo, quando as pessoas me procuram para comprar um investimento na planta, eu defendo Camboriú. Entre Camboriú e Porto Belo, eu defendo Camboriú. Porque eu sei que ali, a pessoa que compra, ela vai ter uma infraestrutura necessária para atender às suas necessidades. Sim. Então, você vai estar lá com 38 semanas de gestação, precisando de uma maternidade, você tem aqui do lado. Você quer uma universidade, você tem do lado. Você quer melhores shoppings, tem do lado. Então, os arranjos produtivos locais que tem ao entorno de Camboriú, que é muito próximo, está bem servido. Não, se hoje já está bem servido, pensa daqui a 5, 10 anos, muito, né? Muito. Vai estar muito mais bem estruturado. Mais estruturado. E então, assim, eu acabo defendendo muito Camboriú por esses dois viés, pelo que ele tem a oferecer, pela demanda que ele está recebendo, pela evolução do crescimento que ele tem, né, Lídia? Se a gente for parar para analisar, no último censo, no penúltimo censo, Camboriú tinha 60 mil habitantes. E hoje, Camboriú está com mais de 110 mil. Nossa. Então, teve um crescimento aí de 80% na população no último censo. E tem uma expectativa que daqui 30 anos, que tem um crescimento aí de dobrar a população. Então, imagina a quantidade, a demanda que vai ter tanto para construtores, né? Para produzir tudo que a cidade tem a oferecer, a receber e a comportar. Por ter toda essa estrutura, né? E quando a gente fala nesse crescimento, a gente não está falando só em crescimento de oportunidade imobiliária, de comprar na planta para revender ou comprar para alugar. É oportunidade de emprego, oportunidade de empreender, de tu abrir um negócio novo num local que está expandido, que está aumentando, né, a população, a densidade, né, populacional. Então, eu vejo que uma cidade como Camboriú traz muita oportunidade para a pessoa sair do CLT, empreender. Exatamente. Né, realizar o seu sonho, de ter uma oportunidade de trabalhar com o que quer. Então, é legal porque às vezes as pessoas não percebem, mas vem muita coisa boa junto. Sim. Vem todo um arranjo produtivo junto, né? Sabe que em 2024, se a gente for analisar a quantidade de empresas abertas ativas, por exemplo, Itajaí supera, porque é uma cidade grande, tinha mais de 7 mil empresas abertas, ativas. Balneário girou ali em torno de 4.500. Itapema e Camboriú estavam ali, ó, uma diferença de umas 200 empresas só. Então, quando você pega Camboriú, que apesar de ser grande, tem a mesma quantidade de uma cidade que é pequena, mas que é bem turística, que está ali numa das primeiras posições de valorização de mercado e tudo mais, aí você consegue e começa a enxergar Camboriú como um potencial não só mercadológico, né, no mercado imobiliário, mas de toda a infraestrutura. E quando eu falo que eu sou bairrista mesmo, sabe? Quando eu preciso comprar qualquer coisa, eu sempre tento dar prioridade para Camboriú. Então, principalmente pro meu bairro. Então, eu vou na lojinha do João, vou lá no salão da Tânia. Eu procuro usar os serviços e os produtos da nossa região para justamente fomentar o comércio e a infraestrutura ali, para depois começar a ir ao entorno. E eu acho que quando a gente faz isso, acho que todo mundo cresce, né? E isso eu acho que é o que molda e o que motiva o crescimento de um município, né? E eu acho que isso que faz também uma cidade ser mais aconchegante. Exatamente. Por mais que as nossas cidades tenham crescido, por mais que hoje a gente não consegue tanto essa liberdade de brincar na rua, né? Mas tu saber que tu conhece o João da esquina, que tu vai sempre lá comprar um produto com ele, que tu conhece a Maria da padaria, porque ela já sabe como tu gosta da massinha quentinha. Exatamente. Né? Isso traz esse aconchego, poxa, eu falo que muitas vezes a gente limita a casa
a quatro paredes, a nossa casa. Mas, gente, casa também é a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Porque quando tá tudo num conjunto ali, né? Tu se sente bem, tu se sente seguro pro teu filho ir na esquina. Que tu sabe que a dona da padaria vai estar cuidando. Isso acontecia comigo aqui, tá? Quando meu filho começou a ir pra escola de bicicleta, eu recebia mensagem das pessoas. Olha só. Olha, viu teu filho andando de bicicleta na rua tal. Então, né? Por quê? Porque, cara, tu tá comprando da pessoa, a pessoa te conhece. O nosso lar é o entorno, É o né? entorno. E é a nossa relação com ele. Então, Isso. nós que fazemos, né? Que criamos essa identidade de lar. E Camboriú realmente traz essa possibilidade, né? Mas Camboriú tem crescido e está evoluindo bastante. Eu costumo não me envolver politicamente, mas nós percebemos que existem políticas públicas que estão cada vez mais, né, que a tendência é revolucionar Camboriú mais ainda. Então, nós temos aí projeções de parque inundável, de autódromo, mercado público municipal vai sair agora. Que legal. Imagina que legal, gente, Camboriú. Nós temos universidade em Camboriú, né, que é o Instituto Federal Catarinense, inúmeros outros projetos que vai potencializar e revolucionar muito esse mercado. E sem perder esse aconchego. Sabe que lá no São Francisco, toda sexta-feira a gente recebe a feira do produtor rural. E é bem isso. Tem um produtor rural lá dos macacos, lá do braço, e eles vêm, eles trazem aqueles produtos orgânicos na feirinha. Tem a Ana que faz o pastel, que mora ali também. Gente, é um aconchego, assim... Ao mesmo tempo, é incrível como a gente consegue enxergar os dois mundos, né? Dentro de Camboriú. Esse mundo acolhedor, que a gente consegue resgatar aquilo que tinha antigamente, né? E, ao mesmo tempo, esse mundo futurista que vai revolucionar e que está evoluindo. Então, assim, sem sombra de dúvidas, para mim, Camboriú é a bola da vez e é a cereja do bolo aqui da nossa região. Exatamente. Eu falo que Camboriú tá próximo do mato, do rural e da praia. Exato. Né? É o equilíbrio perfeito. Tem muita pousada, hotel rural que às vezes a gente não sabe, a gente desconhece. O pessoal tá indo lá pra serra, lá para Ubici, pra ficar próximo à natureza, gente. E nós temos aqui. Tem lugares maravilhosos aqui. O Aras, esses dias fui visitar uns Aras ali em Camboriú também. Então, gente, seja pra morar ou para investir, você disse que Camboriú é bola da vez. Você sabe que até nem poderia abrir, mas vou abrir um pouquinho. Fala pra nós. Quando eu fecho uma venda, eu entrego um presente pro cliente, né? Como de praxe. Aí, na verdade, são 2 presentes. Um presente, eu faço uma cesta bem robusta com os produtos da feira, que são produtos do produtor rural de Camboriú. E eu coloco um cartãozinho contando essa história do potencial de Camboriú, dos agricultores, conta a história de Camboriú e desse produto que é tão diferenciado, que é o caseiro, aquele bolo de vó, sabe? E entrego também um voucher para ele poder usufruir em um desses, de um day use, em um desses ambientes, né? De espaço de fazenda, de hotel fazenda. Então, para ele entender e perceber que Camboriú tem essas possibilidades. Então, eu sempre tento trazer o cliente para Camboriú de uma forma completa. Tipo, use Camboriú. Agora que você adquiriu, usufrua, entenda, viva Camboriú. Exatamente. Perfeito. Isso já mostra o quanto tu ama a tua cidade, né? Gosto. E tu já trabalha ali com um propósito para realmente vender para quem valoriza também esse tipo de atendimento, né? Exatamente, é isso aí. Jéssica, obrigada. Adorei conversar contigo, adorei saber mais sobre Camboriú. As redes sociais da Jéssica vão estar na descrição do vídeo. Vai lá conversar com ela, chama ela para tirar sua dúvida, para conhecer um pouco mais Camboriú, para ter esse gostinho, né, de casa de Camboriú também. E eu sempre gosto de pedir para uma convidada passar um recado para o pessoal de casa. Passa um recadinho para quem quer te conhecer,
saber se vale a pena realmente investir em Camboriú. Apesar que tudo que a gente conversou aqui já deu para saber que vale, né? Vale. Então, assim, eu deixo um recado pro pessoal de casa para que possam expandir um pouco a sua visão com relação ao investimento imobiliário, que às vezes as pessoas têm essa falsa impressão de que para investir na nossa região é muito caro, que só quem tem muito dinheiro consegue, mas eu venho na contramão dizendo que é possível investir em Camboriú, ter rentabilidades muito boas em empreendimentos que precisam ser selecionados a dedo, tanto por construtoras específicas e por locais específicos. E eu deixo aí aberto as minhas redes sociais, o meu contato, para que vocês possam entrar de fato em contato comigo para saber um pouco mais sobre o nosso município, sobre o mercado imobiliário de lá. Estou sempre à disposição para atender no que diz respeito a apartamento na planta e condomínio fechados, lotes de casas ou lotes em condomínios fechados e bairros planejados na nossa região. E gostaria de agradecer, Lid, pelo convite. Eu que agradeço. Adorei. Eu que agradeço. Obrigada. Você é uma querida. Assisto os teus podcasts. Eu adoro. Parabéns e obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. O podcast é para você que gosta da área da construção, arquiteto, construtor, investidor curioso. A gente está sempre buscando trazer um assunto novo de conhecimento, não só sobre a área da construção, mas sobre as cidades também, né, Jéssica? É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui. Escreva aqui nos comentários o que tu achou dessa nossa conversa, o que você acha de Camboriú. Você é natural de Camboriú? De Balneário? Conta pra gente. Eu espero você na sexta-feira que vem, em mais um episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.